Bom dia a todos. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Luiz Aires e desejo apresentar a vocês uma nova playlist que construí no meu canal YouTube, @prof.luiz.aires, sobre livros que eu tive a oportunidade de ler e que desejo compartilhar com vocês. Eu entendo que um bom livro é aquele que, além de conhecimento, ele tem a capacidade de produzir mudanças em nossas vidas. E é nessa linha que nós selecionamos o livro que estamos trazendo hoje aqui para vocês. Consultando professores de cursos profissionalizantes em importantes instituições do Brasil sobre quais os principais pilares, ou quais os 3 principais pilares, para o sucesso de uma pessoa, recebi as seguintes respostas: sorte, esforço, coragem de arriscar, capacidade de se adaptar e de aprender, força, foco e fé. Acredito que todas essas contribuições sejam válidas, bem como o Kirk Douglas, aquele famoso ator americano, quando ele diz que todo homem deseja ter controle absoluto sobre a sua vida, mas que isso é pura ilusão, que se não tiver sorte, não vai chegar em lugar nenhum. E é dentro desse contexto que desejo apresentar para vocês o livro que se segue. Ao longo da minha vida, eu tive a oportunidade de testemunhar pessoas com excelente desempenho acadêmico que tiveram um resultado, vamos dizer assim, mais ou menos na vida, enquanto que outras pessoas com desempenho mediano, né, tiveram um resultado fantástico. E a questão que fica é: o que é isso? Isso é em função de oportunidades? Isso é em função de sorte? Bom, pessoal, é desse livro que nós estamos falando. É O Fator de Sorte. É um livro do Max Gunther, né, que foi publicado inicialmente em 1977, foi republicado em 2009. Ele é o mesmo autor dos Axiomas de Zurique. Um dos diferenciais desse livro é porque ele é resultante de inúmeras entrevistas que o autor fez junto com pessoas consideradas pessoas afortunadas e desafortunadas. Eu enfatizo isso no seguinte sentido, de que, né, não se trata então de uma opinião do autor. Não, o que ele está fazendo, na verdade, é retratando o posicionamento, as avaliações, as posições, né, de pessoas com muita sorte, né, pessoas com muita sorte nas loterias, pessoas com muita sorte em corrida de cavalo, pessoas com muita sorte em empregos, no casamento, né, mas ao mesmo tempo pessoas com muito azar em cassinos, por exemplo, poderia ser muita sorte, né, pessoas que gerenciaram esses cassinos e ficavam observando as diversas histórias que se passavam lá dentro. Então, por isso, né, é um livro com muito diferencial, quer dizer, ele traz muita informação de muitas pessoas que viveram muitos anos dentro, né, dentro desse ambiente, né, analisando realmente o que poderia ser a sorte. E, conforme dissemos, ele busca responder a essa questão, né, de por que algumas pessoas têm mais sorte do que outras e de que forma você pode se tornar um deles, né? Mas qual é o conceito de sorte? Bom, vai depender muito do ângulo que você analisar, porque a sua saúde, a saúde dos seus familiares, isso é sorte. Os seus investimentos financeiros, o resultado dos seus investimentos financeiros pode refletir sorte ou não, né? O casamento, o trabalho, todas as reuniões e todas as situações que forem relevantes para você na sua vida. Então, pessoal, o nosso livro, esse livro que nós estamos lendo, O Fator de Sorte, ele está dividido em 4 partes. A primeira parte, ele trata da maré de sorte. Na segunda parte, especulações sobre a natureza da sorte, algumas teorias científicas. E na terceira parte, especulações sobre a natureza da sorte, algumas explicações ocultas e místicas. Bom, a primeira parte, que se inicia na página 3, ela está dividida em 2 capítulos. O primeiro ele chama de Os Abençoados e os Amaldiçoados. E o que é isso? Na verdade, isso é resultado das entrevistas dele
com pessoas que tinham sorte desde de jovem e com pessoas que nasceram praticamente que com azar. Tiveram azar a vida toda e é impressionante como é recorrente esse azar na vida da pessoa, nada dá certo. Em duas vidas, né, ele vai apresentar para a gente, vai nos trazer, né, a vida de um famoso artista de Hollywood e de uma outra pessoa, onde ambos nasceram na mesma cidade, vindo de famílias pobres, imigrantes, de baixa renda, né, lidaram com as mesmas dificuldades, morando naqueles guetos. Aos 13 anos, mais ou menos, eles tiveram de conviver com a Grande Depressão de 1929, né? E logo mais à frente, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que um vira um artista de Hollywood e o outro, né, vira uma pessoa desmotivada, bebendo nos bares, uma pessoa sem futuro algum, uma pessoa triste, deprimida. Então, essas histórias elas são muito interessantes para nos mostrarem que às vezes é um pequeno detalhe que surge na vida da pessoa e que muda a sua direção totalmente. E isso é muito interessante, está sendo muito bem explorado e muito bem apresentado no livro. Na parte 2, então ele vai atrás do quê? Ele vai atrás das justificativas da sorte. E na verdade ele vai utilizar a parte 2 e a parte 3 para isso. A única diferença é que ele denomina, né, os argumentos que ele utiliza na parte 2 de teorias científicas e os argumentos que ele utiliza na parte 3 de explicações ocultas e místicas. O que ele vai chamar da teoria da randomicidade é o quê? É a teoria do acaso, é a teoria que é defendida por todos os matemáticos, ou seja, na verdade, se alguém consegue, vai numa roleta e tira o mesmo número 5 vezes seguida, para o matemático é uma probabilidade muito pequena, mas é probabilístico isso, não existe nenhuma outra coisa, não tem por que ninguém ficar surpreso com isso, e não tem nada de anormal nisso aí. Para quem defende, na verdade, as teorias psíquicas, e nas teorias psíquicas estão envolvidas a telepatia, a clarividência, a psicocinese e a premonição, né? Então, para essas pessoas que defendem essa teoria, né, eles acreditam que não, que a pessoa que acertou 5 vezes no número, né, ele acertou porque, de alguma maneira, ele estava se antecipando ao futuro, ele estava enxergando, na verdade, esses resultados. Até porque, pensem bem, se você pega e você compra uma quantidade de fichas, joga num determinado número e você ganha. Você pega o resultado dessa aposta e de novo, e o resultado de novo, e o resultado de novo, e o resultado de novo, quer dizer, se você passar da quinta vez, porque até a quinta vez deu o mesmo número, você vai perder tudo. Então, se ele jogou as 5 vezes, ganhou e parou, realmente a gente desconfia que pode ter algo além, na verdade, do acaso, né? Talvez, quem sabe, né? Talvez pode ser que tenha alguma coisa de telepatia, está fazendo uma leitura, mas uma leitura o quê? Da roleta, né? Clarividência, quer dizer, tá enxergando o futuro? Pode ser, né? Premonição também, né? Então é possível. E a teoria da sincronicidade? A teoria da sincronicidade está muito associada às coincidências. E diariamente todos nós passamos por eventos de sincronicidade, todos nós dizemos, nossa, mas que coincidência, eu estava pensando no fulano, fui sair de casa, dei de cara com ele, né? Eu precisava tanto, eu me esqueci da minha carteira de identidade no aeroporto para viajar, estava desesperado quando de repente aparece meu filho com minha carteira de identidade, né? Coisas desse tipo. Agora, vamos explorar um pouquinho mais esse conceito de sincronicidade, né? De acordo com Jung, as coincidências significativas, elas iriam além de uma probabilidade de acaso, né? Porque elas têm alguns requisitos para poder ser chamada de sincronicidade,
e não somente de coincidência. Tem que ser 2 ou mais eventos que aconteçam simultaneamente. Esses 2 eventos não podem ter nenhuma relação de causa e efeito, né? Seja no tempo ou no espaço, e mais do que isso, e tem que ter influência sobre a vida da pessoa. Esse exemplo, por exemplo, que eu dei, né, da pessoa que tinha perdido sua carteira de identidade, de repente, né, chega alguém com a carteira de identidade, né, isso tem influência, isso vai permitir que ela viaje. Então, isso é chamado de sincronicidade por isso, porque, quer dizer, além das coincidências, ela traz ela influencia a vida da pessoa de alguma maneira, certo? E então ele vai explorar, ele vai explorar esse conceito, né, e vai nos dar uma série de exemplos. E o que eu queria chamar a atenção de vocês é que para todas essas teorias, o autor, na verdade, ele entrevista algum cientista, né, alguém famoso na sua área, mas que defende uma dessas teorias e dá oportunidade para que ele se justifique, para que ele explique por que ele defende essa teoria. Então é um negócio muito bacana realmente. E mais do que isso, em algum momento ele diz alguma coisa assim, olha, eu pessoalmente penso assim, mas, né, fulano de tal, que defende a teoria psíquica, a posição dele é essa, e por aí ele vai. Além disso, na parte 3, ainda tentando explicar, né, as razões da sorte, né, a natureza da sorte, ele vai nos falar de números, de destino e Deus, de encantos, sinais e presságios. Com relação a números, vocês nunca ouviram falar de alguém que sonhou com um número e de repente apostou e aquele número deu na loteria, né? De alguém que sonhou com uma pessoa e um belo dia saiu e se apaixonou e encontrou aquela pessoa e acabou casado com aquela pessoa, né? Bom, mas números especificamente, né? Quer dizer, é o quê? Um sonho com número, é alguma notícia que você viu no jornal com número, é o número de um voo que teve um acidente, né? Então, as pessoas que acreditam em numerologia, né, elas entendem que esses números, eles correspondem a um link, eles fazem um link entre o desconhecido e a nossa vida, né? Então, eles apostam, eles fazem uma série de contas, na verdade, com relação a esses números, e, novamente, o autor vai nos dar uma série de exemplos, né, com relação às pessoas, à maneira como elas lidaram com os números. E destino e Deus são as pessoas religiosas, que elas entendem que, ou pelo menos boa parte delas entende que da mesma maneira que foi Deus que nos colocou no mundo, quando Ele nos colocou no mundo, Ele nos colocou com uma determinada missão. Consequentemente, tudo o que acontece porque havia um destino e esse destino foi determinado por Deus. Chega a ter alguns pesquisadores, alguns cientistas muito religiosos, que eles vão muito além. Eles chegam a dizer que não existe acaso, que tudo é destino, que tudo estava traçado por Deus. E encantos, sinais e presságios, né? Todos nós já pelo menos ouvimos falar de alguém que não passa de maneira nenhuma debaixo de uma escada, de alguém que quando vê um gato preto faz a volta, né, acha que isso é um sinal de má sorte, né, e coisas desse tipo. Então, eu só queria dizer para vocês, presságio, intuição e pressentimento é a mesma coisa, né? Se você acordou com um pressentimento que alguma coisa vai dar certo ou que alguma coisa vai dar errada, isso é um presságio, né? Isso é um presságio, isso é um pressentimento, isso é uma intuição. Quer dizer, sinal, novamente, eu falei para vocês, sinal é o quê? É um gato preto que aparece, né? É um pássaro morre, é um pássaro que bate na sua janela e morre, né? Isso são sinais, né? E encantos, né? É tudo aquilo que, na verdade, que te coloca num estado de catarse, ou seja, você fica num estado maravilhado com alguma coisa, certo? E muitas vezes, em função desse estado, você tem certas intuições, você tem certos sinais que você não teria em condições normais. Bom, pessoal, o ajuste da sorte é tratado na página 116.
E ele aborda 5 capítulos: a estrutura em rede, a habilidade da intuição, a fortuna ajuda os audaciosos, o efeito catraca e o paradoxo do pessimismo. Bom, a estrutura em rede diz respeito, né, à sua rede de contatos, né, o número de pessoas que você conhece, né, e mais do que isso, ela te orienta no sentido de que você realmente tem uma relação mais próxima com as pessoas da tua rede de contatos, da tua estrutura em rede. Por quê? Porque a sorte, na verdade, hoje eu tenho sorte, amanhã outra pessoa tem sorte, depois da manhã outra pessoa tem sorte. Então, dependendo da sorte dessa pessoa, pode ser que ela tenha necessidade de alguém com uma determinada competência, e se você é a pessoa com essa determinada competência, é bem provável que você vai ser convidado, que essa pessoa venha te convidar para algo, e é uma maneira de a gente entender que é como se ela estivesse compartilhando a sorte com você. Bom, no capítulo 2, ele trata então da habilidade da intuição, e ele distingue aquilo que na verdade é uma intuição gratuita, ou seja, eu vejo uma pessoa pela primeira vez e digo, eu não gostei desse indivíduo, então por isso a gente não contrata com ele, por isso a gente não faz negócio com ele, né? Um voo, um avião, eu estou com a intuição ruim, eu não vou viajar, né? Então ele falou, não, mas isso aí não está baseado em nada, né? Então você não deve valorizar, na verdade, esse tipo de intuição. Mas a intuição que você deve valorizar é aquela intuição para a qual você tem um banco de dados armazenado. Por exemplo, se eu trabalhei muito tempo na Petrobras e eu tenho ações da Petrobras, se num determinado momento eu tenho uma intuição que as ações da Petrobras vão subir, existe uma boa chance que efetivamente elas possam subir, porque eu trabalhei nesse setor, eu conheço esse setor, então eu tenho elementos para fazer esse tipo de análise. E esse tipo de intuição eu devo valorizar e devo prestar atenção. A segunda regra é nunca confundir intuição com desejo. Às vezes nós desejamos tanto algo, não é verdade, que nós achamos que é uma intuição. Não, a minha intuição está dizendo, né, que eu devo viajar para um determinado país. Muitas vezes não é a tua intuição, na verdade é o teu desejo, que é muito grande de viajar para aquele país. E eu iria além, eu diria não confundir intuição também com medo, não é? Porque eu posso ter muito medo de avião e achar que na verdade eu estou com uma intuição muito ruim com relação àquele voo, e na verdade não ser intuição, ser medo simplesmente, né? E a terceira regra é crie espaço para as intuições fluírem, ou seja, né, tenha teu tempo de reflexão, né, tenha teu tempo onde você relaxa, onde os pensamentos passam na sua cabeça, porque esse é o momento adequado para que você tenha intuições e que você possa fazer uma avaliação adequada se se trata, né, de uma intuição para a qual você tem um banco de dados ou não. No capítulo 3, né, o autor trata da fortuna ajuda os audaciosos. Né, e o que ele está querendo dizer com isso? Que sempre que uma oportunidade aparece, você deve parar e inspecionar essa oportunidade. Né? Fazendo o quê? Analisando os pontos positivos e analisando os pontos negativos, no entanto que você esteja muito confortável para poder tomar uma decisão com relação a usufruir ou não dessa oportunidade. Né? Saber a diferença entre ousadia e imprudência. Quer dizer, o que é ousadia? Ousadia é aquela situação onde você tendo avaliado os prós e os contras, e sendo que os prós estão numa posição um pouco melhor que os contras, não é muito mais, você acha que vale a pena correr o risco, isso é ousadia. Mas imagine uma situação onde você não fez análise nenhuma, né, o indivíduo que entra na Bolsa de Valores e fala, vou comprar essa ação porque eu acho que a Bolsa vai subir. Ele não analisou aquele papel, ele não tem os fundamentos daquela ação. Isso é o quê? Então, isso não é ousadia, isso é imprudência, e a chance da pessoa se dar mal é muito grande. Né? Por último, a terceira regra, né, de a fortuna ajuda os audaciosos é que você não deve esperar, né, ter certeza absoluta com relação a alguma coisa, ou seja, eu só vou entrar em algo se eu tiver certeza absoluta que eu não corro risco nenhum. Bom, se você tiver certeza absoluta que você não corre risco nenhum, se for na verdade uma decisão em algo absolutamente sem risco, o retorno é muito próximo de zero, não é verdade? Porque nós sabemos que o retorno é proporcional ao risco que você corre. Né? Então,
né? Se você não quer correr risco nenhum, certamente você não tem um perfil audacioso e você não atenderia, né, a proposta, a sugestão do capítulo 3. A fortuna ajuda os audaciosos. O capítulo Catraca, que segundo ele diz, todas as pessoas ricas adoram, têm esse tipo de comportamento, qual é? É admitir que você está errado quando alguma coisa começa a dar errado. E mais do que isso, você ter seu ponto de parada, você ter seu ponto de saída. Se eu estou falando num determinado investimento, seja de que natureza for, eu vou estabelecer, por exemplo, olha, eu estou fazendo esse investimento, mas se minhas perdas chegarem a 10%, eu abandono o investimento. Assumo essa perda de 10%, mas vou continuar a vida. Não vou esperar, de repente, perder quase meu dinheiro todo para sair desse negócio, né? E onde ele alega que é muito difícil, que é uma das maiores dificuldades para o ser humano, para a pessoa, é admitir que fez algo errado, que tomou a decisão errada. E essa, então, é uma das maiores dificuldades, né, de determinadas pessoas se tornarem ricas, porque elas têm uma propensão muito grande a perder dinheiro, a perder investimentos. Por quê? Porque elas não conseguem se mover, elas congelam, na verdade, quando começam a ter perdas. Então vamos ver aqui, né, os obstáculos que ele aponta para o efeito catraca. Que o efeito catraca é isso, é você estabelecer um ponto de saída. Primeiro, é muito difícil admitir que eu estou errado, e segundo, é difícil abandonar um investimento, né, que foi o que nós acabamos de comentar. E o paradoxo do pessimismo? O paradoxo do pessimismo é quando ele diz que todos nós, né, que uma das formas de você vir a ter sucesso nas suas coisas é você ter um pouco de pessimismo. Por exemplo, você comprou um carro novo. Você comprou um carro novo e beleza, você poderia ir passear com ele, mas você pode pensar também, não, mas eu vou fazer um seguro. Ah, mas isso vai me trazer um custo adicional. Sim, mas eu vou comprar um seguro porque eu não sei se não pode acontecer um acidente ou alguma coisa que eu preciso ter um seguro para não ter um prejuízo grande. Então, observe, na verdade, essa postura um pouco pessimista, né, do investidor é o que aumenta, na verdade, a segurança dele, é o que diminui o risco de perdas. E, com relação a isso aí, ele lembra, então, o quê? Ele lembra, né, da lei de Murphy. E a lei de Murphy diz o seguinte, que se algo pode acontecer, ele sempre vai acontecer no pior momento para você. Alguns de nós já passamos por isso, eu já passei por isso, né? Onde, na verdade, a chance de alguma coisa acontecer é tão pequena que você nem valoriza. E justamente naquele momento em que não poderia dar errado, ele dá errado, né? Como, por exemplo, uma apresentação que você vai fazer para a diretoria, para não sei quem, e você chegou e não testou o computador, e não testou nada, e no dia que você chega lá para fazer a apresentação que você vai testar, você percebe que o computador não está funcionando, ou porque está queimado, ou porque está com algum problema, né? Isso é a lei de Murphy. E a lei de Mitchell é aquela lei que nos diz que nunca haverá controle absoluto da vida. Você pode fazer o planejamento que for para a vida, evidentemente que você vai melhorar a sua chance com relação à vida, mas nem sonhe que o fato de você fazer um planejamento para a vida vai te dar controle absoluto para a vida, né? E conforme diz lá no livro, né, esse é o sonho do ser humano, ter controle absoluto sobre sua vida, mas se não houver sorte, você pode esquecer que você vai ter problemas. Bom, pessoal, em linhas gerais, é sobre isso que esse livro trata, né? E eu espero que vocês se interessem, né? Ou diria diferente, para quem se interessou, né, por esse livro, né, eu vou dar para vocês aqui, né, o endereço, tá certo, de onde vocês poderão adquirir esse livro, né? Porque se vocês forem igual a mim, né, eu acho que é um livro muito interessante para você ter na sua cabeceira, para todo dia ler um pouco, né? Eu acho que realmente vale a pena. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e estou aberto a perguntas para a gente trocar ideias, né, sobre as questões que são levantadas nesse livro. Um abraço e obrigado.